tempo, mas que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu íntimo, no seu coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Quando nós chegamos aqui, eu achei que ia ser um culto familiar. Falei, opa, mas já tá bom, né? Mas glória a Deus que aqueles que são da família da fé também chegaram, né? Então nós temos um grupo bem legal aqui hoje, participando desse culto. Quero que você abra o teu coração para o Espírito Santo, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo falando a Timóteo, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? As preocupações dos servos e das servas de Deus. Quais são as nossas preocupações? Talvez se eu perguntar aqui, para muitos aqui, muitos vão dizer: ah, pastor, as minhas preocupações são várias, né? O senhor tem a noite toda para me ouvir, né? Às vezes são muitas as preocupações. Tem preocupação com o filho, preocupação com o marido, preocupação com a casa, preocupação com a vida financeira, preocupação com as casas Bahia, preocupação com tantas e tantas e tantas coisas. E quando eu penso nas preocupações que nós temos na vida, eu me lembro do que Jesus disse lá em Mateus 6: não andeis ansiosos quanto ao comer, ao beber e ao vestir. Aí ele fala das aves dos céus, que não plantam, nem guardam em celeiros. Ele fala do lírio do campo, que nem Salomão com toda a sua glória conseguiu se vestir como um deles. E ele diz assim: se o meu Pai cuida bem de passarinhos, né, e cuida bem de plantas que hoje existem, amanhã são lançadas no fogo, quanto mais não cuidará de vós, homens, mulheres de pequena fé. E aí ele diz assim: buscai primeiro o reino do que, irmãos? Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então muitas são as preocupações, mas muitas a gente está se preocupando demais com aquilo que é acréscimo, com aquilo que Deus vai acrescentar na nossa vida. A primeira preocupação da nossa vida deve ser o reino de Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus. Aqui nesse texto nós temos 3 preocupações com as quais eu e você precisamos, irmãos, dedicar a nossa atenção a elas. 3 preocupações somente. Eu quero ser rápido e objetivo nessa noite. Primeira preocupação aqui: procura apresentar-te a Deus. Amém? Fala para o seu irmão aí: se preocupe em se apresentar a Deus. Primeira preocupação nossa, ela deve ser uma só: se apresentar a Deus. Se apresentar a Deus. Nós temos que nos apresentar a Deus nos momentos de crise. Nós temos que nos apresentar a Deus nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento, nos momentos de dor. Como também nós temos que nos apresentar a Deus nos momentos de vitória, nos momentos de conquista. Ou seja, em ambos os momentos. No primeiro momento, que se refere às dores, às aflições, ao sofrimento, muitas vezes nós temos que nos apresentar a Deus para chorar, e no outro momento para celebrar as nossas vitórias. Mas o fato é que, como cristãos, como servos, como servas, como filhos e filhas de Deus, nós temos que nos apresentar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, irmãos. Nos tempos bons, nos tempos ruins, nos tempos de calmaria, nos tempos de aflição, nós temos que nos apresentar a Deus em todo o tempo, porque nós temos a missão de construir um relacionamento íntimo e profundo com Deus, de amor e de amizade. Eu e você temos que construir um relacionamento íntimo com Deus, de amor e de amizade, porque é dentro desse relacionamento que nós vamos encontrar o sentido da nossa vida. É dentro desse relacionamento que nós vamos encontrar o direcionamento que nós precisamos para viver neste mundo, mais atrelados ao reino dos céus, trazendo na terra o reino de Deus, vivendo na terra os valores do reino de Deus.
É dentro desse relacionamento que nós vamos encontrar força, poder, unção, autoridade para vencer os nossos inimigos espirituais. Amém, igreja? Para vencer as lutas, os desafios, as batalhas. É dentro desse relacionamento com Deus que nós vamos ser curados, que nós vamos ser restaurados. Porque não é porque você é crente, porque eu sou crente, que nós muitas vezes não ficamos feridos, machucados, que nós não adoecemos. Você adoece, eu adoeço, muitas vezes sendo crente, sendo servo de Deus, sendo serva de Deus, nós muitas vezes adoecemos, muitas vezes somos machucados e feridos. E eu digo para você, querido, que na minha concepção, na minha maneira de ver, o crente, o verdadeiro cristão, ele é mais ferido, ele é mais machucado do que o incrédulo, porque ele vive num mundo que caminha na contramão da vontade de Deus, ele anda na vontade de Deus. Então nesse mundo ele é rejeitado, ele é desprezado, ele muitas vezes é criticado, porque a palavra de Deus diz que aquele que quer servir a Deus piamente padecerá perseguições, sofrerá com o maltrato das pessoas, com o desprezo das pessoas. Então muitas vezes o crente não fica só ferido por fora, ele fica ferido por dentro, nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua alma. E aonde está a cura? Na presença de Deus. Toda a cura que você precisa está onde? No Senhor. E no seu relacionamento com o Senhor, é na presença dele que nós encontramos a cura. É na presença do Senhor que nós encontramos a cura. É na presença dele que nós somos restaurados. E talvez você está aqui hoje para se apresentar a Deus, para ser curada, para ser curado, para ser restaurado, para, vamos dizer assim, abrir o seu coração diante do Senhor e deixar ele derramar o bálsamo curador, o bálsamo restaurador. Irmãos, nós temos que nos apresentar a Deus com a consciência que nós somos dependentes dele. Amém? Quem depende de Deus aí? Irmãos, nós temos que ter essa consciência. Eu preciso me apresentar a Deus como alguém que depende de Deus, como alguém que reconhece que o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus. E cada dia mais eu e você somos chamados a reconhecer que o controle está cada vez mais nas mãos de Deus e não nas nossas mãos. O que Deus disse para toda a humanidade, irmãos, para a igreja, para os incrédulos, para aqueles que creem através da pandemia? O que o Senhor disse? Qual foi a mensagem que o Senhor deixou para toda a humanidade? Pelo menos uma delas, sem medo de errar. Eu vejo que uma das mensagens que Deus deixou para todos os seres humanos foi a seguinte: viu como você não está no controle? Viu como você perde facilmente o controle das situações? A questão de sair de casa ou de ficar em casa, que é uma coisa tão corriqueira, tão simples, se tornou algo tão complexo, tão complicado, que precisou ser trabalhado de várias maneiras por causa de se proteger e proteger outras pessoas. Quantas situações saíram fora do nosso controle ou escaparam do controle das nossas mãos? Só que eu quero dizer para você, querido, tudo pode fugir do seu controle, mas nada vai fugir do controle de Deus. Quando você não está no controle, quando eu não estou no controle, Deus continua no controle. Ele continua controlando a história da humanidade. Ele continua controlando a história das nossas vidas. Nós precisamos nos colocar diante dele, irmãos, com a consciência de que ele é Deus, que nós somos servos, com a consciência de que ele é grande. Nós acabamos de cantar: grande é o Senhor, grande é o Senhor. Que nós somos pequenos, e por sermos pequenos, dependemos todos os dias da graça, da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Dependemos de que ele olhe para nós com amor e diga: eu estou propício a você, eu quero fazer na tua vida o que você precisa que seja feito. Assim como aconteceu com aquele leproso que chega diante de Jesus com toda a humildade, trazendo diante de Jesus a sua lepra, e ele se prostra diante de Jesus, e diz a palavra de Deus que antes dele falar sobre o seu problema, antes dele falar sobre a sua necessidade, diz a palavra de Deus que ele adora o Senhor. E no momento que ele adora o Senhor, e ele, depois de adorar o Senhor, ele diz: Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode me tornar limpo. O Senhor responde: eu quero ser
limpo. Muitas vezes o que eu quero e o que você quer, muitas vezes está de acordo com aquilo que Deus quer, quando nós nos submetemos diante dele em humildade, quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que precisamos depender dele, quando nós chegamos diante dele com humildade, quando nós chegamos diante dele com reverência, quando nós chegamos diante dele como um adorador, e não como alguém que quer colocar o Senhor na parede. O Senhor tem que fazer, o Senhor tem que fazer. Deus não tem que fazer nada, irmãos. Ele não tem que fazer nada. Tudo que ele precisava fazer por nós, ele fez lá na cruz. Aleluia. O que vem depois disso é bônus, é acréscimo ao que ele já fez. Mas a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Sabe o que acontece quando você se humilha diante do Senhor? Você está construindo sobre a sua vida uma exaltação que inevitavelmente virá sobre a tua vida no tempo de Deus. Inevitavelmente ela virá, porque é promessa de Deus para a tua vida. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Ou seja, toda vez que você se humilha diante de Deus, você está construindo a longo prazo, num tempo que é indefinido para você, mas que está definido na palavra como tempo de Deus, a sua exaltação, diante dos seus problemas, diante das suas lutas, diante das dificuldades, que muitas vezes te pressionam. Então, apresenta-te diante de Deus como aquele que depende de Deus, como aquele que entende que a força e o poder que você não tem está nele, e ele passa para você quando você se apresenta a ele e pede para ele força, e pede para ele capacidade, e pede para ele poder para vencer o momento que você está vivendo. Foi assim que Jesus chegou diante do Pai, irmãos, lá no Evangelho de Mateus 26, 36. O Senhor Jesus estava no Getsemane, e ele chega ali diante do Pai e diz: Pai, a minha alma está aflita, eu estou triste, minha alma está aflita, eu estou triste, minha alma está angustiada até a morte, mas eu estou aqui me apresentando diante do Senhor, porque eu sei que a força que eu não tenho, o Senhor tem para me dar, e eu vou vencer pela força e pelo poder do Senhor na minha vida. Eu e você temos que nos apresentar diante de Deus, irmãos. Temos que nos apresentar diante de Deus porque somos frágeis. Temos que nos apresentar diante de Deus porque precisamos da ajuda de Deus todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós precisamos. Às vezes, para manter o nosso casamento, nós precisamos constantemente estar nos apresentando diante de Deus. Às vezes, para manter o nosso fervor espiritual, nós temos que estar nos apresentando diante de Deus. Eu sempre digo o seguinte, que quem serve a Deus dentro da igreja, no ministério, essa pessoa, ela acha que ela está fazendo algo para Deus somente. Não está não. Quando você serve a Deus, aquele serviço que você está fazendo, indiretamente está te mantendo na presença de Deus, indiretamente está te edificando espiritualmente, está fortalecendo a sua fé. Agora, quando um crente ele não tem essa condição, ele vive só para sentar no banco da igreja, voltar para casa, ele muitas vezes acaba se perdendo no meio do caminho. Por isso que eu digo para você, servir a Deus é uma estratégia maravilhosa para te manter na presença de Deus. Então sirva ao Senhor, apresenta-te a Deus, primeiro, para reconhecer que você é dependente dele. Segundo, apresenta-te diante de Deus para falar dos outros. Fala para o seu irmão assim: apresenta-te diante de Deus para falar dos outros. Mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O que eu vou falar dos outros? Tem muitas situações que você precisa falar dos outros com Deus. Vou dar um exemplo para você, Davi. Davi, para mim, é um exemplo maravilhoso na Bíblia de alguém que se apresentava diante de Deus, irmãos, constantemente. Davi, ele é autor da maioria, 90% dos salmos da Bíblia é de autoria de Davi. Davi, ele era um misto de adorador, arpista e guerreiro. Era alguém que conciliava duas figuras, vamos dizer assim, antagônicas numa mesma pessoa. Você consegue conciliar a visão de um guerreiro, matador de gigante, com alguém que toca harpa?
é sensível à música? Porque o músico ele é sensível. O músico ele tem uma sensibilidade aflorada, né? E Davi, ele tinha essa sensibilidade musical, mas ele também era um guerreiro. Ou seja, numa mão ele tinha uma harpa, na outra mão ele tinha uma espada. E ele, irmãos, era alguém que se apresentava com muita facilidade diante de Deus. Então, se você pega o Salmo 18, por exemplo, abra a tua Bíblia no Salmo 18, que para mim é um dos salmos assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Salmo 18. Eu poderia abrir muitos outros salmos, mas no 18 a gente vai encontrar tudo que eu preciso que você ache. Salmo 18, versículo 17. Salmo 18, 17 e 18. Na minha versão diz assim: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Amém? O Senhor foi o meu amparo. Sabe o que acontece aqui, irmãos? Esse salmo aqui ele foi escrito por Davi e se tornou uma canção, mas é um salmo que está relacionado aos momentos que ele estava sendo perseguido por Saul. E ele se viu em muitos momentos sendo perseguido por Saul. E Saul, irmãos, ele foi implacável, caçando Davi pelas cavernas, pelos vales. Irmãos, Saul estava com o coração tomado de ódio, e ele queria matar Davi. E Davi, o que ele fez? Ele se apresentou diante de Deus. Ele colocou essa situação em oração. Ele colocou essa situação diante do Pai. Ele falou com Deus sobre os outros. Ele falou sobre as pessoas que estavam odiando, que estavam com o coração cheio de ódio contra a sua vida, pessoas que queriam tirar a sua vida, pessoas que queriam o seu mal. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor o amparou, o Senhor o sustentou, o Senhor lhe deu livramento. E muitas vezes nós temos, irmãos, que nos apresentar diante de Deus para falar com Deus sobre as pessoas que estão nos entristecendo, que estão tirando a nossa paz, que estão tirando o nosso sossego. Saul representa aquele que também era crente. Sabe quando um crente fala com Deus sobre outro crente? Senhor, o coração de Saul está cego, o coração de Saul, Senhor, está, ó Deus, cheio de engano, e por causa disso ele está trazendo situações de angústia sobre a minha vida, ele está trazendo situações de tristeza sobre a minha vida. Então muitas vezes nós temos que falar com Deus sobre aquelas pessoas cujo coração está cego, cujo coração está enganado, e muitas vezes por causa disso, essas pessoas estão nos fazendo sofrer. Talvez dentro da sua casa tenha alguém cujo coração está enganado, cujo coração está cego, cujo coração está fora da presença de Deus. E porque o coração dessa pessoa está fora da presença de Deus, porque o coração dessa pessoa está cheio de engano, está cheio de cegueira espiritual, essa pessoa tem feito você sofrer. E sabe o que você tem que fazer com essa pessoa? Colocar essa pessoa nas mãos do Altíssimo, falar com Deus sobre esta pessoa, porque, irmãos, é Deus que vai resolver, é Deus que vai agir, é Deus que vai fazer a obra. Então Davi, ele se apresentou diante de Deus para falar com Deus sobre as pessoas que muitas vezes tiravam a sua paz. Quem é a pessoa que está tirando a sua paz hoje? Pergunta para o seu irmão aí: tem alguém tirando a sua paz, irmão? Tem alguém tirando a sua paz? Tem alguém tirando o seu sossego? Está na hora de você falar com Deus sobre isso. Está na hora de você colocar isso diante de Deus, porque é Ele que vai fazer algo na vida dessa pessoa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Lá na frente, numa caverna, Saul, irmãos, foi aliviar o ventre. Saul abaixou e estava naquela posição, a posição que o cara não tem o que fazer, né? É aquela posição que o camarada está entregue, né? E Davi estava atrás dele, cortou a orla do seu manto e mostrou para Saul, falou: ó, se eu quisesse, teria te matado, mas eu não posso tocar no ungido do Senhor. Davi tinha essa consciência. Quem se apresenta diante de Deus tem uma consciência diferente sobre o valor da vida do outro. Amém, irmãos? Vou repetir:
quem se apresenta diante de Deus tem uma consciência diferente do valor da vida do outro, ainda que o outro me fira, ainda que o outro me persiga, ainda que o outro seja uma pedra no meu sapato. Aquele que se apresenta diante de Deus tem uma consciência de que ele é ungido do Senhor, e eu não posso tocar nessa vida. Se apresenta diante de Deus para que você possa amar quem não te ama. Se apresenta diante de Deus para que você possa aprender a perdoar quem te persegue. Se apresenta diante de Deus para que você possa aprender a fazer o bem por muitas pessoas que às vezes estão querendo o teu mal. Porque quem se apresenta diante de Deus, Deus trabalha no seu coração. Você que está aqui nesta noite, participando desse culto, você está se apresentando diante de Deus, não é do pastor Galdilei. Eu sou apenas o megafone que Deus está segurando na mão dele para falar com você. Eu sou apenas uma ferramenta que o Senhor está usando, mas não é eu, pastor Galdilei, eu não tenho nada para te oferecer, mas o Deus que eu sirvo tem tudo para te oferecer. O Deus que eu sirvo tem tudo para fazer na sua vida. Apresenta-te diante de Deus. No Salmo 18, Davi se apresentou diante de Deus para reconhecer quem Deus era na vida dele. Quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Aqui no Salmo 18, versículo 2, olha só quem Deus era para Davi. Davi diz assim: o Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Deus era para Davi tudo isso. E sabe quem Deus quer ser para você nessa noite? Tudo isso que ele foi para Davi. Davi quer ser na sua vida rochedo, torre forte. O Senhor quer ser para você fortaleza. Ele quer ser para você a força da sua salvação. Ele quer ser o seu escudo. Ele quer ser o seu libertador. Tudo que ele foi na vida de Davi, ele quer ser para você nessa noite. Mas você precisa se apresentar a esse Deus. Amém, igreja? Quantos estão entendendo aqui o que o Senhor está falando? Glória a Deus. Apresenta-te diante de Deus em adoração. Sabia que você foi criado para adorar a Deus? Sabia que adorar a Deus é o propósito essencial da vida daquele que foi criado por Deus? Eu vivo para adorar a Deus, você vive para adorar a Deus. Antes de eu aprender a pregar, eu aprendi a adorar. Antes de eu aprender a pregar a palavra de Deus, eu aprendi a adorar a Deus. Eu aprendi a adorar a Deus. E eu pensei assim: será que Deus só me quer adorando? E aí Deus foi me dando a visão de outras situações da minha vida. Mas tudo começa na adoração, tudo termina na adoração. No Velho Testamento havia um costume muito legal que as pessoas tinham, aqueles que serviam a Deus, que era feito de forma individual ou pessoal, ou de forma coletiva através do exército. Quando um exército tinha uma batalha, ou quando uma pessoa tinha uma conquista, o que eles faziam? Eles montavam um altar. Eles pegavam um animal para colocar sobre aquele altar em sacrifício. E eles davam ao Senhor em sacrifício aquilo que custava caro. Não podia ser um animal qualquer. Tinha que ser o mais caro. Tinha que ser aquele que custava mais. E aí eles ofereciam em cima daquele altar aquele sacrifício, dizendo ao Senhor o seguinte: Deus, meu Deus, Senhor Todo-Poderoso, eu venci, mas o mérito da minha vitória pertence ao Senhor. O mérito da minha vitória pertence ao Senhor. Era isso que eles diziam a Deus em adoração. Sabe o que você está fazendo aqui nesta noite? Quando você veio, saiu da sua casa para estar aqui, você veio aqui para dizer que o mérito das suas vitórias pertence a Deus. O mérito de você estar em pé hoje, o mérito de você ter saúde hoje pertence a Deus. O mérito da sua família estar em pé pertence a Deus. O mérito de você estar empregado pertence a Deus. O mérito de você ter uma família com você pertence a Deus. O mérito de você ter dinheiro no bolso pertence a Deus. O mérito das suas vitórias pertence ao Senhor. Ele é digno de que você se apresente a Ele para agradecer.
Ele é digno de que você se apresente a Ele para dizer: Senhor, obrigado, engrandecido seja o Senhor, porque o mérito das minhas vitórias pertence ao Senhor. Amém, igreja? Adorar é isso. Adorar é você estar na presença de Deus para reconhecer que quem você é e o que você tem, você deve a Deus. Você deve a Ele. Então nós não podemos negligenciar o propósito de adorar, de cultuar a Deus. Deus espera a gratidão de nós sempre. Ele que criou o culto, Ele que criou a adoração, Ele espera a adoração. Ele espera a adoração do seu povo. Ele espera que você venha, que você esteja na presença dEle, que você ofereça a Ele o seu sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Isso está lá em Hebreus. O que é o louvor? Sacrifício de louvor. O que é sacrifício? É aquilo que você entrega com dificuldade. Não é o sacrifício de um animal morto, porque hoje nós não precisamos matar mais cordeiros, bezerros, nenhum outro animal, porque o sangue que precisava ser vertido, Jesus verteu por nós na cruz. O cordeiro que precisava morrer, foi Jesus que morreu por nós. Mas hoje nós temos que dar a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Por que sacrifício? Porque às vezes não é fácil você vir, porque você tem que vencer várias circunstâncias, às vezes, para estar na presença de Deus. E às vezes você precisa vencer você mesmo, sua preguiça, sua indisposição, seu desânimo. Várias situações você tem que sacrificar, simplesmente para dizer: Deus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua bênção na minha vida. Adorar a Deus é você reconhecer que Ele é o primeiro na sua vida. Jesus é o primeiro na sua vida? Você tem que responder para você mesmo. Não vou nem pedir para você levantar a mão, né? Mas Jesus, Ele veio para ser o primeiro. Por isso que Ele diz: quem não deixar pai, mãe, irmãos, filhos, mulher, marido e até a sua própria vida por amor de mim, não é digno de mim. Adorar ao Senhor é colocar Ele em primeiro lugar, é colocar Ele no centro da sua vida. Quando Jesus é o centro da sua vida, você tem equilíbrio, porque você consegue dar às pessoas o amor que elas precisam receber na medida certa. Por exemplo, eu consigo amar minha esposa na medida certa porque eu amo primeiro a Jesus. Amém, igreja? Se eu amar primeiro a Jesus, eu não vou deixar de amar a Marlene na medida certa, eu não vou deixar de amar o Mateus na medida certa, a Jaqueline, o Gabriel, a Isadora, a minha neta e todos os demais irmãos que estão aqui, a Diva, minha querida sogra, o Davi que não está aqui, o Jorge. Eu não vou deixar de amar ninguém na medida certa. Por quê? Porque primeiro eu amo Jesus, porque primeiro eu amo Ele, e Ele equilibra a minha vida. Ele me faz ter a visão clara do que eu devo fazer na medida certa pelas pessoas que eu amo. Então nós precisamos entender que a adoração é isso. Você tem que se apresentar diante de Deus para adorá-lo. Você tem que se apresentar diante de Deus, querido, para reafirmar o seu compromisso de se sujeitar a Ele. Tiago 4,7 diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele, o que vai acontecer com o diabo, irmãos? Vai fugir de você. O diabo só foge de uma pessoa, a pessoa que se sujeita a Deus e depois resiste a Ele. Não adianta você querer fazer o diabo fugir vivendo em desobediência a Deus. O diabo não vai fugir de você, ele vai fugir para cima de você. Se você está em desobediência à palavra, se você não está se sujeitando a Deus, porque sujeitar-se a Deus não é simplesmente você se ajoelhar numa postura emocional, levantar a mão para cima e orar. Isso é só uma maneira de você demonstrar sujeição. A sujeição, na essência, está na atitude de obediência à palavra. Quando você obedece ao Senhor e faz o que Ele quer, mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está desanimado, mas você obedece a Deus, você está se sujeitando ao Senhor. Senhor, estou cansada, estou cansado, estou cansada, estou desanimada, estou cansado, estou desanimado, mas o Senhor quer que eu perdoe aquela pessoa? Eu vou perdoar. Senhor, eu estou cansada, eu estou cansado, eu estou desanimado, mas o Senhor quer que eu esteja na Tua presença, te cultuando, quer que eu esteja na Tua casa, Senhor. Eu estou cansada, mas eu vou.
eu vou buscar a presença do Senhor, eu vou vencer as barreiras, eu vou vencer a disposição, mas eu vou estar na tua presença, eu vou buscar a tua face. Isso é sujeitar-se a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de você. Queridos, caminhando para o final dessa palavra, procura apresentar-te a Deus de todas essas maneiras, mas tem uma maneira que ela é citada aqui: procura te apresentar-te a Deus aprovado. Preocupe-se em ser aprovado por Deus. Na vida, eu e você buscamos aprovações em dois sentidos. Nós buscamos aprovação afetiva, primeiro. O que é aprovação afetiva? Nós queremos ser aprovados pelas pessoas que nós amamos nos nossos relacionamentos. Aí nós fazemos tudo o que nós temos que fazer para que essas pessoas que nos amam e que nós amamos nos aprovem. Aí a gente acaba se sujeitando, muitas vezes, ao querer, aos gostos, às necessidades dessas pessoas, porque nós queremos a aprovação delas. A outra aprovação é a aprovação qualitativa. Pastor, que aprovação é essa? É aquela aprovação que vem de pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre a sua vida. Por exemplo, o aluno, na sala de aula, quem exerce autoridade sobre ele? Professor. E o aluno, ele quer ser aprovado pelo seu professor. Aí não é questão afetiva, é questão de competência. Nós queremos ser aprovados para nos sentirmos competentes. Aí muitas vezes nós buscamos essa aprovação relacionada à competência nos estudos, na relação com o professor, no trabalho, na relação com os nossos chefes. Enfim, nós buscamos, de uma forma ou de outra, nós queremos ser amados ou nós queremos nos sentir competentes. Queremos que alguém diga: olha, você é um bom profissional, você é competente naquilo que você faz. Isso é um tipo de aprovação. Só que existe uma aprovação que está acima de todas essas, que é a aprovação que vem do Senhor. Procura apresentar-te diante de quem? De Deus aprovado. O que eu quero dizer com isso? Que toda a aprovação humana na nossa vida, ela tem que ser subordinada à aprovação de Deus. Porque os referenciais perfeitos de retidão, de bondade e justiça não está nas mãos das pessoas, está nas mãos de Deus. Ou seja, a sua aprovação, ela tem valor. O valor da tua aprovação depende de quem te aprova. O que adianta você ser aprovado por alguém que bate palma para você quando você mente? O que adianta você ser aprovado por alguém que bate palma para você quando você cai no pecado, na imoralidade, no adultério? Esse tipo de aprovação é uma aprovação que vai te levar para o buraco, que vai te levar para o erro. Então não é toda a aprovação que vale a pena. Agora, quando Deus te aprova, é porque você está fazendo o que é certo. Amém, igreja? Os irmãos entenderam? Em último lugar, procura te apresentar-te a Deus como alguém que maneja bem a palavra, que tem relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus é fonte de vida, é fonte de sabedoria, é fonte de poder, instrumento de libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus, ela te santifica. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe por que muitas vezes você está pecando? Porque está faltando palavra no seu coração. Se houver abundância de palavra no seu coração, não vai ter pecado abundante na sua vida, porque a palavra de Deus vai te santificar. Quanto mais palavra tiver dentro de você, mais santidade de Deus entra na tua vida, e mais poder você vai ter para dizer não ao pecado, mais poder você vai ter para dizer não ao erro. Você não vai cair com facilidade. Por quê? Porque você escondeu a palavra de Deus no seu coração. Que diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, contra ti. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra no teu coração. Esse final de semana é culto dos jovens, né? Acredito que Pastor Vitor, nosso seminarista, vai estar ministrando.
Eu vou estar, irmãos, em terrenos. Eu vou estar pregando em terrenos, né? Então vamos lá fazer um barulho santo lá, junto com o Lucas, né? Mas essa palavra aqui, eu gostaria de ter ministrado num domingo à noite para a igreja, que eu não ministrei tudo, ministrei correndo aqui, por questão de tempo, mas é uma palavra que a gente precisa refletir, receber da parte de Deus. É uma palavra que mexeu com o meu coração, e eu acredito que vai mexer com o seu espírito, com a sua alma também. Fique em pé nesse momento, eu quero orar por você, eu quero declarar vitória na sua vida. Quem recebeu a palavra no seu coração? Então essa palavra ela vai frutificar dentro de você. Eu não vou te chamar. Alguém precisa de oração? Hoje eu vou fazer diferente, sempre eu chamo. Agora eu vou fazer diferente. Se você precisa e quer receber oração, você veio aqui à frente. Se você não vir, eu vou orar, encerrando o culto, né? Liberando e abençoando vocês com uma oração única. Mas se você precisa de oração, está enfrentando luta, está enfrentando dificuldade, vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu vou ungir a tua vida, para que você receba a vitória, para que você seja abençoado, em nome de Jesus. Então nesse momento, vou estar orando pelo